professora Alexandra Maia e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, muito interessante, que é a abordagem inicial ao recém-nascido. Trata-se de um momento muito importante, crucial nas nossas vidas e que tudo deve dar certo. Se hoje vocês são esses jovens fortes, inteligentes e saudáveis, podem ter certeza foi porque tudo deu certo neste momento. E o que nós iremos descobrir hoje? Nós vamos falar sobre os fatores determinantes para o risco neonatal. Nós vamos falar também sobre quais cuidados devem ser tomados para um recém-nascido de risco habitual, ou seja, aquele bebê que nasce a termo, respirando, chorando, aquele bebê que nasce bem. Felizmente, a maioria dos bebês eles nascem assim, tá? Cerca de 9 em cada 10 bebês. Nós vamos falar também sobre os achados fisiológicos do exame do recém-nascido. Vocês vão de convir que existem muitas peculiaridades, muitas diferenças no exame do bebê e também nós vamos reconhecer os principais agravos. A mortalidade materna e também a mortalidade neonatal, na maioria das vezes, é considerado como morte evitável. Assim, a Organização Mundial de Saúde preconiza que todas as mulheres grávidas e recém-nascidos devem receber cuidados de qualidade durante a gravidez, o parto e o período pós-neonatal imediato. Em que consiste esse cuidado adequado para o recém-nascido? Primeiro, antes dele nascer, você já deve conversar com a mãe e tentar identificar, através de uma anamnese detalhada, potenciais agravos à saúde daquele bebê. Segundo, você deve ter garantido um ambiente seguro, onde deve ter todo o material de reanimação na mão, né? Mesmo que você não vá utilizar, então esse material ele deve estar presente, deve ser checado. E terceiro, a equipe que vai receber aquele bebê deve ser uma equipe capacitada. Pelo menos um membro dessa equipe ele deve ter treinamento em reanimação neonatal. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que pelo menos haja a presença de um pediatra na sala de parto. Então, não necessariamente um neonatologista, né? Naquelas maternidades em que não existe aquela alta complexidade. E quais são as perguntinhas que eu devo fazer na anamnese materna? Nós vamos descobrir agora. A história materna ela é importante porque ela vai nos permitir identificar ameaças à saúde daquele recém-nascido durante o seu nascimento ou no período seguinte, tá? Então, o que é que nós vamos perguntar? Nós vamos perguntar os antecedentes familiares, história, por exemplo, de tuberculose, história de malformações e consanguinidade. A história obstétrica ela é importante, né? Onde nós vamos perguntar a tipagem sanguínea da mãe, nós vamos também ver a história de gravidez, parto e aborto, trabalho de parto prematuro. Nós vamos anotar os dados do pré-natal, tá? O número de consultas, história de vícios, também a história das vacinas. Nós vamos anotar os exames realizados, os exames complementares que foram realizados no período neonatal e também os testes rápidos de HIV e sífilis que são realizados na sala de parto. Outra coisa também é que nós vamos anotar patologias presentes na gravidez, como por exemplo, história de hipertensão, diabetes, etc. Esse aqui é um modelo de uma ficha de um hospital secundário de Fortaleza, tá? Eu trouxe para vocês como exemplo. Esse é o cartão de pré-natal, então sempre que a gente for preencher aquela ficha da anamnese materna, a gente deve pedir para a mãe o cartão de pré-natal, tá? Então, é no cartão onde nós vamos ter esses dados, né, que a gente vai transcrever para aquela ficha, tá? Então, você veja aqui que ele tem os exames complementares, né? A história de gravidez, parto, aborto, tem também aqui ultrassom realizado, né, anotado, e o número de consultas, cada consulta onde é realizada aquela peso, pressão arterial, etc., que é as intercorrências eventuais. Então, é muito importante que a gente também peça para a mãe o cartão para a gente ver, tá ok? Esse aqui é o modelo de um cartão também do Sistema Único de Saúde. Que patologias podem ser identificadas na anamnese materna? Uma delas é o risco de doença hemolítica neonatal. Então, quando a mãe apresenta o tipo sanguíneo RH negativo, então eu vou pedir a tipagem sanguínea do sangue do cordão do bebê, tá? E aí, se o bebê for RH positivo, eu vou ter um risco para a doença hemolítica neonatal. Ou quando a mãe pertence ao tipo sanguíneo O e o bebê é do grupo sanguíneo A ou B. Então, se essa situação acontecer e a mãe, por exemplo, no RH negativo, ela for previamente sensibilizada,
ela vai produzir anticorpos contra as hemácias do bebê. Esses anticorpos, eles vão destruir as hemácias do bebê. E aí, essa maior quantidade de hemácias destruídas vai levar a um aumento de bilirrubina na corrente sanguínea, tá? E os níveis elevados de bilirrubina circulante vai levar ao que nós chamamos de icterícia, que é a cor amarelada da pele e mucosas. Vocês podem ver aqui o exemplo de um bebê ictérico, né? O bebê amarelinho, tá? A avaliação da icterícia no recém-nascido, ela é possível de acordo com a localização, tá? Então, a progressão da icterícia, ela é crânio-caudal, ou seja, quanto maior, mais ela vai progredindo da cabeça até as extremidades. Então, a gente diz que a zona 1 de Kramer, tá? É aquela icterícia em que ela está limitada à região da cabeça e pescoço. A zona 2 é a icterícia que vai até mais ou menos a região do umbigo. Zona 3 é aquela que vai do umbigo até o joelho. Zona 4 é quando a icterícia atinge os braços e pernas. E zona 5 é aquela icterícia que atinge até as extremidades, tá? Então, quanto maior o nível de bilirrubina, mais o bebê vai ficando amarelinho até as suas extremidades. Então, é possível você estimar, de acordo com a localização, os níveis de bilirrubina total daquele bebê. Então, na zona 1, a gente diz que é o nível de bilirrubina estimado é em torno de 6, e aí, a cada aumento de zona, né, até a cada nível de zona, vai ocorrer mais ou menos um aumento de 3 miligramas por decilitro. Então, de modo que, quando o bebê está ictérico até a zona 5 de Kramer, a gente acredita que ele está mais ou menos com nível pelo menos de 18 miligramas por decilitro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me basear só no exame físico para poder eu indicar o tratamento para aquela icterícia? Não. Essas ondas de Kramer, elas servem apenas para orientar a necessidade de solicitar os exames complementares. Eu vou ter que pedir o exame de sangue para saber exatamente os níveis de bilirrubina daquele bebê. Para ficar mais didático, eu comparei os níveis de bilirrubina a peças de roupas, tá? De modo que o bebê com icterícia zona 1, eu diria que eles teriam uma icterícia tipo um capacete. Zona 2, aquela icterícia que vai mais ou menos ao nível de uma blusa. Zona 3, ao nível de uma bermuda. Zona 4, ao nível de uma jaqueta e uma calça comprida. E a zona 5, aquela icterícia que vai mais ou menos nas luvas e botas, tá? Então, é só para fins didáticos. A hiperbilirrubinemia indireta pode ter consequências muito graves para aquele bebê e pode levar ao que nós chamamos de encefalopatia bilirrubínica ou kernícteros, que é quando ocorre a impregnação dos núcleos da base e tronco cerebral pela bilirrubina indireta, tá? Geralmente isso acontece a partir do nível de 20 miligramas por decilitro de bilirrubina indireta. Então, quais são os sinais clínicos da encefalopatia bilirrubínica? Inicialmente, aquele bebê vai apresentar letargia, sucção débil, ele vai ser aquele bebê que vai ficar hiporreativo, e à medida que vai progredindo essa hiperbilirrubinemia, aquele bebê vai apresentando irritabilidade, ele vai apresentando convulsões e espasticidade. Então, inicialmente o bebê fica molinho e hipotônico, e depois aquele bebê vai ficando irritado e espástico, e pode adquirir essa posição que chamamos de opstótono, quando ele fica todo fletido, ele fica como se fosse arqueado, a flexão da cabecinha para trás, e o corpo também para trás, né? Chama de opstótono. Então, esse bebê, ele pode ter consequências para sempre e pode evoluir para o que nós chamamos de paralisia cerebral, que é aquela criancinha que não fala, não anda, apresenta cegueira, às vezes dificuldade de audição e um retardo grave do desenvolvimento neuropsicomotor, além de espasticidade. O tratamento da hiperbilirrubinemia indireta é através da fototerapia, tá? Aliás, a luz, ela vai promover processos fotoquímicos na bilirrubina indireta, principalmente através do mecanismo de fotooxidação e fotoisomerização. Então, ela vai transformar a bilirrubina indireta, que não é hidrossolúvel, ela é lipossolúvel, no seu isômero hidrossolúvel, de modo que ele vai ser eliminado mais facilmente. Então, até a luz do sol, ela vai promover esse processo fotoquímico. Então, dependendo do nível de bilirrubina, o bebê pode necessitar somente da luz do sol, ou ele pode necessitar do que nós chamamos de fototerapia,
que é, por exemplo, bilibeço, bilispot, ou então ele pode precisar até do que nós chamamos de exsanguíneo transfusão. A outra condição que pode ser identificada através da anamnese materna é o risco para macrosomia fetal. Então, quando é que o bebê vai ter risco de macrosomia fetal? Quando a mãe apresenta história de diabetes ou gestacional ou diabetes prévio, tá? Então, quando isso ocorre, a mãe vai levar, né, a mãe com diabetes, ela vai ter uma maior produção de insulina e essa insulina vai passar para o bebê e o bebê, por conta disso, ele vai apresentar um aumento no seu tamanho, tá, né? E vai acontecer um aumento nas células do bebê, de modo que ele vai ficar aquele bebê macrossômico, aquele bebê mais gordinho, né? E isso pode levar a consequências como tocotraumatismo. Imagina um bebê de 5, 6 quilos nascendo de parto normal. E também, mesmo que ele nasça de parto cesárea, aquele bebê macrossômico, ele vai apresentar um risco de hipoglicemia, uma vez que ele nasce com aquele estado de hiperinsulinismo. E a hipoglicemia pode levar a convulsões no bebê e consequências muito drásticas, tá? Então, aquele bebê grandão que nasce de mãe diabética, aquele bebê ele precisa ser monitorizado com o estudo dos seus níveis de glicemia e precisa ser reforçada a alimentação daquele bebê, o aleitamento, os horários, às vezes precisa de complemento, às vezes precisa até de soro glicosado no sangue, de modo que aquele bebê não vá apresentar hipoglicemia e não vai ter sequelas por conta disso, tá? Uma outra patologia que já pode ser identificada através da anamnese materna é a sífilis, tá? Então, eu posso identificar o bebê com risco de sífilis através da história. Naquela mãe que positivou um VDRL durante a gravidez ou aquela mãe que não foi tratada adequadamente. Então, o bebê com sífilis congênita, ele tem as duas formas. Tem a sífilis congênita precoce e a sífilis congênita tardia. Inclusive, o bebê pode até nem desenvolver a sífilis, porque pode acontecer, é um risco maior de natimorto, tá? Na mãe com sífilis. Então, na sífilis congênita precoce, ele pode apresentar sintomas como a rinite sifilítica, né? Que é essa rinite serossanguinolenta. Ele pode também apresentar lesões na pele, né? Essas nos pés a gente chama de pênfigo palmo plantar, tanto nas palmas das mãos como planta dos pés, essas lesões de pele. E na sífilis congênita tardia ele pode apresentar alterações ósseas, alterações craniofaciais e dentre outras. Vale ressaltar também que a sífilis pode dar consequências no sistema nervoso central, tá? Também existe o comprometimento do sistema nervoso central tanto na sífilis precoce quanto tardia. Então, é necessário a identificação do bebê com risco para sífilis e o tratamento desse bebê, mesmo que ele seja assintomático. Uma outra intercorrência que pode ser identificada através da anamnese materna é a mãe com infecção do trato urinário. Então, a mãe com ITU, ela tem um risco maior de um bebê prematuro. Ou ainda, uma mãe que teve infecção urinária não tratada adequadamente, isso pode levar a sepse neonatal. Então, o bebê nasce com aquela mãe que está com infecção do trato urinário e aquele bebê ele pode pegar essa infecção, né? E ele pode desenvolver o que nós chamamos de sepse neonatal. Por fim, nós podemos identificar, através da anamnese materna, vícios na gravidez, que podem ter consequências, como, por exemplo, a síndrome alcoólica fetal, né, em que ocorrem alterações craniofaciais e alterações do sistema nervoso central naquele bebê, filho de mãe que consumiu álcool na gravidez, e também o recém-nascido pequeno para a idade gestacional, devido ao fumo da mãe, ao consumo de drogas, etc. Saindo da parte da anamnese, nós vamos agora à parte do ambiente seguro para o nascimento da criança. Então, o que seria esse ambiente seguro? Seria um ambiente com a temperatura adequada, então nós temos aqui o exemplo do berço de calor radiante, então o bebê deve nascer numa sala com a temperatura adequada, não pode ser muito frio, também deve ter disponível o oxigênio, tá, para o caso de uma necessidade, um aparelho chamado aspirador, né, que pode ser que seja necessário aspirar o bebê dependendo da vitalidade, dependendo de como ele nasce, e como eu já falei, do material de reanimação, que deve estar checado e disponível para o caso de uma necessidade. Então, mais ou menos 1 a cada 10 recém-nascidos precisam de algum suporte para respirar quando nasce, e esse suporte ele pode ser
desde somente aquela aspiração, né, até manobras de reanimação neonatal. Então, você tem que estar preparado para uma intercorrência mais grave no nascimento daquele bebê. Conforme já falei também, nós devemos ter uma equipe preparada, pelo menos um membro da equipe, ele deve ter treinamento em reanimação neonatal, tá? E também deve haver a presença do pediatra na sala de parto, de acordo com recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. A hora chegou, o bebê está nascendo. E agora? Então, no momento do parto, então nós temos que fazer 3 perguntinhas que são cruciais, de modo que vai nos direcionar para qual conduta mais adequada deve ser tomada. A primeira pergunta é: o recém-nascido é a termo? Aquele bebê tem entre 37 e 41 semanas e 6 dias? A segunda pergunta é: o bebê está respirando ou chorando? A terceira pergunta é: o bebê apresenta tônus em flexão? Se sim for a resposta, então a conduta mais adequada vai ser. Então, assim que aquele bebê nasce, eu vou colocar ele junto com a mãe e vou já promovendo os primeiros passos. Primeiro, eu vou secar e manter aquecido, garantindo as vias aéreas pérvias. Segundo, eu vou deixar esse bebê em contato pele a pele com a mãe, então eu não vou deixar nenhum pano, nenhum campo entre a mãe e o bebê, ele vai ficar no seu corpinho junto com o corpo da mãe. E terceiro, eu vou promover o chamado clampeamento tardio do cordão. Eu não vou clampear o cordão logo, eu vou esperar cerca de 1 a 3 minutos. Quais são as vantagens do contato pele a pele? Os estudos mostram que ele reduz o risco de hipoglicemia, melhora a estabilidade cardiorrespiratória, aumenta as chances de sucesso na amamentação e, é claro, estimula o vínculo entre a mãe e o filho. Já o clampeamento tardio do cordão, ele principalmente reduz o risco de anemia dos 3 aos 6 meses, uma vez que aquele bebê ele vai ter garantido um maior aporte de sangue de hemoglobina. Ele também reduz o risco de hemorragia do sistema nervoso central e o risco de sepse neonatal. Todo bebê que nasce, ele vai levar uma nota que chama de boletim de Apgar. Essa nota é atribuída no primeiro minuto de vida e no quinto minuto de vida, e ela varia de 0 a 10. Quais são as características que são levadas em consideração para dar essa nota? A frequência cardíaca, a respiração, o tônus, a irritabilidade reflexa e a cor. Então, cada variável dessa pode ter de 0, 1 ou 2 pontos, de modo que a avaliação de cada variável dessa vai compor a nota de Apgar do bebê. Vale ressaltar que o Apgar ele não serve para indicar as manobras de reanimação neonatal, mas ele serve para avaliar a resposta a essa reanimação. Por exemplo, um bebê que nasce com Apgar de 0 no primeiro minuto, mas já depois de avaliado no quinto minuto, esse Apgar passa para 9, significa que ele respondeu muito bem às manobras de reanimação neonatal, certo? Nessa figura aqui, eu estou mostrando para vocês o que nós chamamos de acrocianose, tá? Que é muito comum no nascimento por causa do frio. Então, o bebê, ele nasce, né? Tá aqui, ele está rosadinho no rosto, mas ele tem as mãozinhas e os pezinhos roxinhos, né? Roxo ou pálido, então, acrocianose. Vamos aprender a fazer o Apgar? Então, qual seria o Apgar desse recém-nascido? Suponhamos que a frequência cardíaca dele tenha sido avaliada e tenha tido mais de 100 batimentos. A respiração, quando ele nasceu, ele deu um gemidinho, ele não chorou, tenha sido de 1. O tônus, ele tem o tônus em flexão ou ele tem algum sinal de flexão? Não, ele não tem nenhum sinal de flexão, então eu daria 0. Irritabilidade reflexa, ele tem algum sinal de irritabilidade? Ele tem choro? Não, ele não tem nada, na verdade. Apesar de ser uma foto, a gente está imaginando aqui que ele não tenha nenhuma reação. Então, seria 0. E a cor? Ele está totalmente rosado, ou ele é totalmente roxinho, ou ele tem o que chamamos de acrocianose, mãos e pés roxinhos? Não, ele está totalmente rosado. Então, eu diria que 12. Então, qual seria a nota de Apgar desse bebê? 5. Nesse segundo exemplo, então, eu vou supor que um bebê que já foi auscultado e a frequência cardíaca dele deu mais que 100, então teve 2, ele está respirando, então, aliás, ele está chorando, então eu diria que ele teve 2. O tônus, eu daria 2 pontos, porque eu estou vendo que ele está bem fletido. A irritabilidade reflexa, como ele já está chorando, eu daria 2.
E a cor, eu estou vendo que ele está totalmente cianótico, né? Ele está roxinho, o lábio roxo, o braço roxo, todo roxo, daria 0. Ou seja, a notinha de apigado desse bebê final seria 8. Eu vou também realizar no exame físico inicial a medida dos dados antropométricos. Então, o peso é o primeiro deles. Eu vou pesar o bebê e o bebê a termo ele pesa mais ou menos entre 2.500 e 3.500, tá? Existe uma classificação que é baixo peso, aquele bebê que tem entre menos de 2 quilos e 1,5 kg. Muito baixo peso, aquele bebê é entre 1.500 e 1.000 gramas. E extremo baixo peso, aquele bebê que tem um peso menor do que 1.000 gramas. Eu vou também medir a estatura do recém-nascido, tá? A estatura de um recém-nascido a termo normal é em torno de 50 centímetros. E eu vou também medir o perímetro cefálico e o perímetro torácico. A medida do perímetro cefálico ela é realizada com a fita métrica, em que eu vou passar atrás daquela proeminência occipital e ela vai pela frente até as sobrancelhas, tá? E no caso do perímetro torácico, eu vou passar a fitinha nas costas, pelo mais ou menos a nível da linha intermamilar, certo? Então, o perímetro cefálico de um bebê a termo é em torno de 35 centímetros, ele varia, né, bastante, mas existe uma curva em que você pode colocar para avaliar quando ela está muito fora assim do normal, né, para você saber se ele tem uma microcefalia ou macrocefalia, e o perímetro torácico de um bebê normal em torno de 33 centímetros. Bom, então, após as medidas dos dados antropométricos, nós vamos classificar aquele bebê, tá? O bebê é classificado quanto à sua idade gestacional em termo, pós-termo e pré-termo, onde o termo é de 37 a 41 semanas, pós-termo a partir de 42 semanas e pré-termo menos que 37 semanas. Então, essa avaliação da idade gestacional, geralmente, ela é feita já na anamnese materna. Quando a gente pega o cartão de pré-natal, a gente vê se ela fez ultrassom precoce, abaixo de 20 semanas, em que a gente já vai poder confiar, se ela tem, se ela sabe a sua data de última regra, né, de forma confiável, se foi compatível com a medida do fundo uterino e todo aquele acompanhamento do pré-natal, e se caso ela não saiba nem a idade, a data da última regra e também não tem ultrassom precoce, a gente faz no exame físico do bebê o que chama de avaliação do capô somático, né, para aquele bebê a termo, em que a gente pode, através do exame físico, estimar a idade gestacional. Além da classificação do termo, a gente também vai classificar aquele bebê de acordo, a gente tem a classificação da idade gestacional e o peso, tá? Então, o bebê ele pode ser classificado como adequado para a idade gestacional, então o peso daquele bebê, quando na curva, e que eu vou mostrar para vocês essa curva, ele está entre o percentil 10 e 90, PIG quando ele está abaixo do percentil 10 dessa curva e GIG quando ele está acima do percentil 90 dessa curva. Aqui é o exemplo da curva que eu falei para vocês, onde eu vou avaliar, classificar o bebê peso de acordo com a idade gestacional. Então, como por exemplo, eu tenho um bebê aqui de 2,4 kg que nasceu com 40 semanas. Então, qual seria a classificação desse bebê? Então, colocando na curva ele com 2,4 kg e 40 semanas de idade gestacional, então eu vou ver que ele está abaixo do percentil 10 nessa curva de avaliação. Então, eu tenho um bebê chamado de termo PIG, pequeno para a idade gestacional. Qual que é a importância dessa classificação? Porque a classificação, o bebê que é considerado como PIG, ele tem um risco maior de mortalidade neonatal. O PIG, o baixo peso, tá? E o bebê GIG, como a gente já viu, ele tem riscos de outras intercorrências. Você é capaz de avaliar esse bebê classificando o peso de acordo com a idade gestacional? Bom, vamos supor que esse bebê tenha nascido com 4 quilos e com a idade gestacional de 39 semanas e 5 dias. Vamos classificar esse bebê? Aqui, 4 quilos e idade gestacional 39 semanas e 5 dias. Ele está acima do percentil 90, então ele é chamado de recém-nascido a termo e GIG.
Vamos agora para os achados do exame físico. O bebê normal, ele tem uma atitude de semiflexão ou flexão, tá? O exame da cabeça, ela tem algumas peculiaridades, tá? O bebê, ele nasce com essa região que mais molinha, que a gente chama de fontanela, tá? Então, é a região que fica entre as placas ósseas. Nós temos a fontanela anterior bregmática e a posterior ou lambdoide, tá? Então, as fontanelas, lembrem-se que ela serve de referência para avaliação da estática fetal. Então, além das fontanelas, nós podemos encontrar abaulamentos no couro cabeludo do bebê, certo? E esses abaulamentos podem ser o caput sucedâneo ou bossa serossanguinolenta e o cefalohematoma. E o que são esses abaulamentos? São coleções provocadas pelo tocotraumatismo. Essa coleção, quando é só um edema do couro cabeludo, eu chamo de bossa serossanguinolenta. E ela é um edema do couro cabeludo, ela é maior e ela ultrapassa as linhas de sutura. Quando eu tenho uma coleção composta por sangue causada por uma hemorragia do periósteo, eu tenho o chamado cefalohematoma. Ele costuma ser menor e ele não ultrapassa as linhas de sutura, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui na foto. Você vê aqui um bebê com cefalohematoma, que é esse abaulamento pequeno que não ultrapassa as linhas de sutura. Então, causado, como eu falei, pelo tocotraumatismo. A outra aqui é a bossa serossanguinolenta. Você vê que ele tem uma coleção, né? É bem inchado o couro cabeludo e você vê que ele ultrapassa as linhas de sutura. E aqui é o edema do couro cabeludo também causado pelo tocotraumatismo. Geralmente, essas alterações, elas apenas assustam os pais, né? A mãe, ela vê o bebê com essa cabeça inchada e ela se preocupa, mas vocês têm que explicar que isso foi provocado durante a passagem do canal do parto e que ela não tem nenhum significado clínico e não precisa de nenhuma intervenção, tá? Esses edemas, eles são absorvidos com o tempo, com horas ou dias. A outra alteração na cabecinha do bebê que pode ser verificada é o cavalgamento ou acavalgamento ósseo, que é provocado pela passagem do recém-nascido no canal do parto, tá? Então, na hora que ele passa por esse canal apertadinho, pode ocorrer o quê? As suturas ósseas, elas podem sobrepor umas às outras. Você, às vezes, até sente na palpação. E aí, o bebê pode nascer com a cabecinha torta, tá? E que também, com o tempo, ela vai se regularizar e ela não necessariamente vai precisar de intervenção desses capacetes. Então, não vai precisar. Geralmente, ele vai melhorar com o tempo. O bebê, ele pode nascer também com a sua pele recoberta por essa massa branca, esse sebo, que nós chamamos de vernix caseoso, tá? Ele pode cobrir toda a pele do bebê ou pode recobrir apenas as regiões de Douglas, tá? Esse vernix caseoso é uma substância branca e gordurosa formada por células mistas e secreções sebáceas, tá? Que vai servir com duas funções: barreira de proteção, né, na pele do bebê, contra infecções, colonização bacteriana, e também ela vai promover uma facilitação do bebê, da saída do bebê no canal do parto, né? Porque ele vai ficar mais escorregadio. Então, a barreira ela tem duas funções, né? Ela é a barreira de proteção e também facilitar o nascimento do bebê, a passagem do bebê no canal do parto. Nós temos também esses pelos, né? O bebê ele nasce cabeludinho, né? Um pelo que cai com poucos dias, né? Que chama de lanugo ou lanugem, né? Que é esse pelinho que recobre a pele do bebê. E nós podemos também ter o que nós chamamos de ginecomastia fisiológica, que é essa hipertrofia da glândula mamária dos bebês, tá? Se a gente for espremer, que isso não deve ser recomendado, porque pode causar infecção no peitinho do bebê, mas se fosse ser espremido, poderia até sair leite, que chama de leite de bruxa. Mas não é recomendado, tá? Então, essa ginecomastia fisiológica que está presente em alguns bebês, ela é consequência dos hormônios maternos. Saindo da avaliação da pele e do tronco, nós temos também a avaliação do abdômen e do coto umbilical, tá? O coto umbilical, geralmente, o coto umbilical tem essa cor, tá? Amarelo perolada,
e ele tem 2 artérias e uma veia que deve ser avaliado no momento do nascimento, tá? Qual é a importância disso? Porque existe, às vezes, alguns bebês que têm a artéria umbilical única, e essa artéria umbilical única está relacionada a algumas malformações. Um exame importante também que deve ser realizado no nascimento é a manobra de Barlow e Ortolani, tá? E o que é isso? É uma manobra que é realizada pelo examinador, ele vai primeiro fletir a coxa do bebê sobre o abdômen e depois ele vai abduzir a coxa do bebê, tá? Ele dobra a coxa sobre o abdômen e a perninha sobre a coxa e depois ele abduz. Então, ele flete e abduz, flete e abduz. E quando ele observa um clique no momento que ele faz esse movimento, a gente chama de ortolane positivo. E o que significa isso? O ortolane ele está positivo, ele pode estar positivo quando o bebê tem, chama de luxação congênita do quadril, que é quando a cabeça do fêmur ela não está encaixada no acetábulo. Então, à medida que ele vai rodar a perna, você vai sentir o clique no momento do exame, tá? Então, esse bebê ele tem que ser encaminhado para acompanhamento com o ortopedista. Outro detalhe importante que deve ser realizado no exame físico é o exame da genitália, tá? E o exame da genitália masculina e feminina, você tem que observar se tem as características fisiológicas, porque também pode haver alguma alteração e que tem algum significado clínico. Aqui é um exemplo também de um bebê com o que nós chamamos de hidrocele fisiológica, tá? Então, os bebês eles podem ter um aumento do volume testicular de forma fisiológica e também é importante a inspeção do ânus, tá? O bebê, ele pode, você já ter o mecônio presente, então você vai ficar já tranquilo, despreocupado, mas se o bebê ele não nascer com mecônio, você precisa inspecionar o ânus, às vezes você precisa até usar uma sondinha para avaliar se existe perfuração anal. Vamos agora aos exames dos reflexos primitivos. Os principais reflexos avaliados são a sucção, tá? A busca e sucção. Então, você coloca primeiro o dedo, quando você já aproxima sua mão na boquinha, na face do bebê, ele tende a virar a cabecinha para o lado do seu dedo e ele vai sugar o seu dedo também, se você for colocar, você testa. Então, no momento que você testa a sucção do bebê, você aproveita e coloca o dedo mais profundamente para avaliar se ele tem fissura palatina, tá? Então, você tenta palpar o céu da boca dele. Você vai avaliar também o moro, né, que é esse reflexo. Então, no movimento um pouco mais brusco, ele vai estender os braços, estender os dedinhos, tá? Então, ele vai ter essa abertura como se fosse um abraço, o reflexo do abraço. Ele vai também ter a apreensão palmar, você segura o dedinho dele, a mãozinha ele vai dobrar. E a apreensão plantar, que é quando você segura também os pezinhos, já próximo aos dedos dos pés, né, os pododáctilos, ele vai promover uma flexão. Também você vai avaliar o reflexo tônico cervical assimétrico do esgrimista. Então, você flete a cabeça do bebê para o lado do braço, ele estende o lado em que a cabecinha virou e ele flete o lado contrário, tá? Então, você vê aqui, por isso é reflexo do esgrimista. Você pode ver essa posição de esgrimista que ele assume, tá? Também você avalia a marcha reflexa. É claro que você vai segurar o bebê e vai perceber que à medida que ele toca os pés na mesa do examinador, ele vai promovendo passo para frente. E o outro reflexo é o reflexo do Babinski, em que você vai promover uma leve fricção na parte lateral do pé em direção à parte medial e você vai observar que ele estende os dedos, sobretudo o ápice, tá? Então, é importante a avaliação dos reflexos primitivos, você vai ver se eles estão presentes, se eles estão fortes e se eles estão simétricos. Vamos agora aos cuidados de rotina. O primeiro deles é a instilação do CREDE, ou nitrato de prata, a 1%. O CREDE, ele evita o que chamamos de conjuntivite gonocócica, tá? Que ela é grave e pode levar à cegueira. Então, a gonorreia, ela pode estar presente numa paciente assintomática. Então, o bebê, ele pode pegar a conjuntivite gonocócica durante a passagem do canal do parto ou até por via ascendente. Então, é recomendado pelo Ministério da Saúde que bebês que nasçam de parto normal e também os bebês que nasçam de cesariana, eles sejam administrado o CREDE, ou nitrato de prata a 1%, tá?
O CRED, ele pode levar ao que nós chamamos de conjuntivite química, tá? Uma irritação causada pelo próprio colírio. Só que nós devemos pensar que essa conjuntivite química, ela não tem consequências tão graves quanto a conjuntivite gonocócica. Aliás, elas não têm consequências graves, tá? Ela só basta realizar uma limpeza do olho do recém-nascido com soro fisiológico, ele tende a passar. Enquanto que a conjuntivite gonocócica, ela pode levar à cegueira. Então, não vale a pena arriscar, não é isso? O outro cuidado de rotina que nós devemos tomar é a prescrição da vitamina K. 1 miligrama na coxinha do bebê, certo? Então, o bebê, ele nasce com o fígado imaturo. Logo, o fígado, ele não produz adequadamente aqueles fatores de coagulação. Então, o bebê tem um risco maior da chamada doença hemorrágica do recém-nascido. Então, através da administração da vitamina K, nós evitamos o risco para a doença hemorrágica do recém-nascido. Outros achados importantes do exame físico. Outros achados comuns na pele do recém-nascido são o milho sebáceo e a acne neonatal. O milho sebáceo são essas pápulas, tá? Amarelas esbranquiçadas que podem recobrir essa região próxima às aletas nasais ou então o narizinho. Então, ela recobre a face do bebê e é causada por depósito de células nas glândulas sebáceas. Nós temos também a acne neonatal, que são essas pápulas, comedões e pústulas que podem ocorrer no nariz, fronte e bochechas por provável estímulo das glândulas sebáceas por andrógenos maternos, tá? Nós podemos ver também a melanose pustulosa, tá? E o eritema tóxico. A melanose pustulosa são essas lesões aqui, tá? São essas pústulas ou vesículas que rompem com facilidade e que formam essas manchas acastanhadas, tá? Pigmentadas, circundadas por um colarete de escamas. Essas manchas, essa melanose pustulosa, pode acontecer em qualquer região da pele do bebê, no corpo, nos braços, nas pernas, pode acontecer também na região da face, pode acontecer atrás da orelhinha, perto dos olhos, tá? E a melanose pustulosa, ela tende a desaparecer em torno de 3 a 4 semanas, mas elas podem até durar meses. Elas também não é doença, isso não é doença, e isso tende a desaparecer espontaneamente. E a outra característica muito comum é o eritema tóxico, tá? Que essa mancha, são essas placas avermelhadas, tá? Que podem acontecer no tronco do bebê, na face, elas tendem a polpar as mãos e os pés, e essas lesões, elas aparecem em torno de 1 a 3 dias, tá? De vida, mas elas desaparecem logo, bem mais rápido do que a melanose pustulosa. Também, elas não têm nenhum significado patológico e tendem a desaparecer com o tempo. Nós podemos encontrar também essas lesões, tá? Que essas, como se fossem placas avermelhadas e permeadas, que são os hemangiomas. Os hemangiomas são lesões vasculares e benignas que tendem a desaparecer com o passar do tempo. O hemangioma também pode não ser placa, pode ser apenas nessa forma de mancha e é chamado também de mancha salmão. Então, é uma lesão vascular, ela é bem mais comum, ela pode ser encontrada na cabeça, em qualquer região da fronte, pode ser encontrada também aqui no pescoço e é chamada até de sinal do bico da cegonha. E por fim, nós temos essa mancha arroxeada, também que é comum, relacionada à mistura de raças e é chamada de mancha mongólica. Essas manchas arroxeadas, elas tendem a ser na região do dorso, né? Ou aqui próximo do bumbum, ou na região lombosacral, tá? E elas são causadas por um defeito na migração dos melanócitos da crista neural para a derme durante o desenvolvimento embrionário e tendem a regredir com o passar dos anos. Elas também não têm nenhum significado patológico. Vamos assistir agora a um vídeo falando sobre o exame físico do recém-nascido? Atitude de flexão. Começa de cabeça e pescoço. A fontanela anterior. Que a dele é mais ou menos 2 por 2 copas digitais. O exame da fontanela posterior.
procura se tem bossa ou cefalematoma. No caso, a gente pode perceber que ele tem uma bossazinha. O fáceis é atípico. A gente percebeu aqui um moro, um reflexo de moro. A gente vai agora pesquisar se tem fenda palatina. E ao mesmo tempo, o reflexo da sucção. Aqui a gente faz um estímulo. E pesquisar a clavícula, buscando se tem fratura de clavícula. Fazer o exame abdominal. Cordão umbilical, avaliar se tem as duas artérias, que são a mais grossa e uma meia. Pesquisar os pulsos inferiores. Normal. A genitália masculina. Ver se tem criptorquidia, ele tem um testículo na bolsa escrotal. Fazer o exame da ortolane para avaliar se tem luxação do quadril, tem que fazer a posição correta. Normal, então ortolane negativo. Isso que nós já vimos que é o moro. Apreensão plantar. Apreensão palmar. Ó, o moro é bem evidente. A marcha reflexa. Pesquisar no dorso se tem alguma alteração de coluna. Espinha bífida não tem. E fazer a ausculta cardiopulmonar. Já escuta aqui, o pulmão ele nasceu de parto, teve que ser uma cesárea, houve uma parada de progressão, ele tem algumas crepitações difusas. Olha, a cerveja é normal, entre 3,5 e 2 kg, peso de 3,8 kg, muito bom peso. Medir a estatura, no caso 52 centímetros, a medida do perímetro cefálico, o perímetro cefálico deu 35 e a medida do perímetro torácico finalmente. Geralmente o perímetro cefálico é maior do que o perímetro torácico. Tá aí o Miguel, o rapazinho, queria nascer de parto normal, mas houve uma parada de progressão. Essa pele descamativa é normal, porque ele é mais maduro. Pelo ultrassom ele tinha 41 semanas de um dia, um bebê maduro. E bem-vindo, Miguel. Vamos agora aos achados patológicos. Nós podemos encontrar, felizmente de forma rara, a mielomeningocele ou espinha bífida, né, que está relacionada à deficiência de ácido fólico na mãe. Então, é essa placa, essa elevação, tá, que você pode encontrar na região dorsal, tem a nível da coluna do bebê, e ela precisa de cirurgia, precisa de encaminhamento, tá, para o centro de referência. Nós podemos encontrar também o pé torto congênito fixo, que é essa alteração. Você vai ver que o bebê, muitos bebês nascem com o pé torto, mas geralmente é relacionado à postura no útero. Só que quando você vai reduzir, quando você vai mexer o pé do bebê, você observa que no caso do pé torto fixo, ele não mexe, ele fica fixo. Você até vê esse abaulamento ósseo. Então, esse bebê também ele tem que ser encaminhado para avaliação de um ortopedista. Um outro achado patológico é o que chama de onfalite, que é a infecção do umbigo, tá? Você vê essa hiperemia ao redor do umbigo, normalmente ele tem um odor característico, tá? Você pode ver uma hiperemia ao redor, que a gente não está vendo aqui, tá?
Você pode ter também a infecção de pele, que é o impetigo, você vai ver essas pústulas, tá? Onde essas pústulas, elas rompem, você vai vendo que vai criando uma secreção, tá? À medida que ela vai, onde ela vai pegando, ela vai virando uma pústula, e aí ela rompe e vai criando uma secreção purulenta. E ambos, a onfalite e o impetigo, são causados por bactérias, tá? Principalmente Staphylococcus aureus. E, se não tratado adequadamente, pode evoluir para o que chamamos de síndrome da pele escaldada estafilocócica, tá? Que as toxinas dessas bactérias, elas vão promover essa descamação, uma sepse, tá? Um estado grave do recém-nascido, que precisa de antibiótico sistêmico e tem uma alta mortalidade. A conjuntivite é quando você tem uma infecção, tá? Ocular. No caso, ela é diferente da conjuntivite química, tá? A conjuntivite bacteriana, ela tende a ser mais purulenta e ela necessita de antibiótico tópico. Indo para os testes obrigatórios, tá? O teste do olhinho é um importante teste obrigatório que deve ser realizado de preferência na sala de parto ou antes da alta. Ele é realizado pelo pediatra ou neonatologista com o uso de um oftalmoscópio, onde ele vai jogar a luz no olho do recém-nascido e vai observar o reflexo vermelho, tá? Que é o chamado reflexo do olho vermelho, causado pelo reflexo da luz nos vasos da retina. Quando esses reflexos não estão vermelhos, quando você observa uma opacidade ou uma mancha esbranquiçada, por exemplo, que chamam de leucocoria, você deve encaminhar o recém-nascido para avaliação do oftalmologista. Então, inclusive quando você tem um teste duvidoso, você deve fazer esse encaminhamento. O que pode dar alteração do teste do olhinho? Catarata, glaucoma congênito ou tumores do sistema nervoso central. O outro teste importante a ser realizado é o teste do coraçãozinho, tá? Como é que vai ser esse teste do coraçãozinho? Você vai medir a saturação no membro superior do bebê direito, tá? Então tem que ser no membro superior direito. E você vai medir também a saturação em qualquer membro inferior. Então, o teste do coraçãozinho deve ser realizado em todo bebê acima de 34 semanas que esteja saudável, nas primeiras 24 a 48 horas de vida. O teste normal é quando a saturação dá acima de 95% e a diferença dá menor que 3. E o teste anormal, se estiver presente, deve ser repetido com 1 hora. Se, depois do repetido com 1 hora, ele for anormal, ele deve ser encaminhado para um ecodopplercardiograma. Então, vocês entenderam? Então, para ser normal, tanto a medida da saturação no membro superior direito como num dos membros inferiores deve estar acima de 95. A diferença entre os membros inferiores e o membro superior direito, ela pode ser nenhuma ou 1 ou 2. Se for de 3 para cima, está alterado. Então, esse teste deve ser repetido com 1 hora. O outro teste obrigatório é o teste do pezinho, que detecta doenças precoces, detecta doenças graves de forma precoce. Que doenças são essas? Por exemplo, fibrose cística, fenilcetonúria, anemia falciforme, dentre outras. O teste do pezinho pode ser realizado após 48 horas de vida, mas normalmente ele é realizado em torno do 5º dia de vida e, no máximo, ele deve ser colhido até os 30 dias de vida. O SUS, ele apresenta, no seu teste básico, ele estuda apenas 6 doenças, ou no teste ampliado, 10 doenças, tá? Dependendo do estado, do nível em que ele se encontra. Mas, na clínica privada, o teste do pezinho pode estudar cerca de 40 doenças, 48 ou mais, tá? Então, dependendo, existem vários tipos de teste do pezinho. Também existe o teste da orelhinha e o teste da linguinha. O teste da orelhinha, ele é realizado pela fonoaudióloga e o teste da linguinha, ele tanto pode ser realizado pela fonoaudióloga, como ele pode ser realizado pelo próprio pediatra no seu exame físico, tá? Então, ele vai observar o que a gente chama de anquiloglossia, né? Que é a língua presa. E dependendo do grau de anquiloglossia e do prejuízo que ela vai ter na amamentação, pode ser necessário o encaminhamento também para o procedimento cirúrgico. Resumindo a nossa aula, então, antes do parto, os cuidados adequados do recém-nascido começam com a anamnese materna, onde eu vou identificar o recém-nascido de risco e o parto de risco. Além disso, eu devo garantir um ambiente seguro e adequado para o nascimento daquele bebê.
Durante o nascimento, eu vou avaliar, então, a vitalidade, com aquelas 3 perguntinhas. O bebê a termo está respirando ou chorando e apresenta o tônus em flexão? Se for sim a resposta, eu vou para aqueles passos, que é manter o bebê aquecido com a temperatura adequada, posicionando o bebê no contato pele a pele, mantendo as vias aéreas térreas, secando o bebê. Eu vou também promover o clampeamento tardio do cordão e, após isso, eu vou fazer o boletim de Apgar. Vou realizar também o exame físico e vou, além dos dados antropométricos, e vou depois reavaliar o bebê no alojamento conjunto. Após o parto e após todos os procedimentos citados, eu vou reavaliar aquele bebê com 24 horas de vida, onde eu vou pesquisar icterícia, conjuntivite, todas aquelas intercorrências. Vou também perguntar se o bebê teve as eliminações presentes e vou avaliar se ele está mamando bem. Vou realizar também o teste do olhinho e os outros testes, coraçãozinho, linguinha, e encaminhá-lo para o teste da orelhinha e também para a realização do teste do pezinho. Então, isso é o que eu chamo de alta com segurança. Bom, era esse o recado que eu tinha para vocês. Nós teremos o nosso momento síncrono, onde nós vamos realizar alguns exercícios, vocês vão tirar as suas dúvidas e desejo a vocês um bom proveito dessa aula e bons estudos. Até mais!